3h19, hora de entrevista importante aqui no CNN 360. Nós recebemos aqui no estúdio da CNN em São Paulo a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, que é coordenadora de propostas econômicas da campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Comigo, Lucinda Pinto, analista e editora de economia, e Jussara Soares no estúdio em Brasília para conduzir essa conversa. Daniela, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Por deferência ao último cargo, vou chamá-la de presidente, foi presidente da Caixa em 2022. E queria começar nessas questões econômicas. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive em entrevista a gente aqui no 360, já deixou claro que não está nos planos dele desvincular a correção do salário mínimo para benefícios sociais previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões. E isso é apontado como uma ferramenta ou uma política importante para ajuste de contas públicas. Qual é a alternativa que está no radar do plano de vocês para conseguir o mesmo efeito que se teria com isso? Hoje, a correção do salário mínimo tem um crescimento, um reajuste real. Seria uma volta, por exemplo, à correção inflacionária do salário mínimo? Obrigada pelo convite, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, boa tarde para quem está assistindo. Eu acho que tem uma questão anterior a isso, eu até estava numa conversa aqui no bastidor antes, que os técnicos, economistas, técnicos, eu estou lá, sou vice-presidente do Conselho Econômico da Fiesp com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, que foi meu colega de governo, e eu brinco que Brasília é um aprendizado, né? Então, a primeira temporada que eu chamo, você tem um aprendizado. Hoje, eu tenho mais vivência entre o que é a teoria e o técnico e o mundo do mercado financeiro e a realidade política e social do Brasil. Então, eu acho que houve agora um colapso tão profundo, eu acho, assim, talvez as pessoas se antenem pouco o que foi a destruição em termos de governança e o descontrole de gasto e a magnitude do gasto que foi feito, principalmente nesse último ano, nesse terceiro governo do Lula. Então, o governo da Dilma, o segundo, foi um governo que produziu uma crise para o Brasil, que destruiu 2 milhões de empregos. Para você ter ideia, a gente enfrentou uma pandemia e o saldo foi zero, não abriu nem fechou vaga, mas conseguiu sustentar. Só contratamos gastos temporários, então você gastou 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas, empregos, enfrentar a pandemia. No ano seguinte já se produziu um superávit, então foi o primeiro governo que entrou com uma dívida PIB menor do que saiu, e esse agora assumiu com 71,67, está entregando acima de 80, mas mais que isso, com uma desgovernança absoluta da gestão dos ativos da União. Então, antes de entrar nas micromedidas, sabe, Yuri, você vai cortar isso, fazer aquilo, assim, tem um passo anterior e estruturante que vai ser reformular a governança, seja a governança do próprio processo decisório da gestão orçamentária. O orçamento virou uma peça de ficção totalmente congelada e indexada, onde o Poder Executivo tem margem zero para governar. Então, não adianta você falar, você quer ser ministra da Economia? Não, obrigado, alguém vai, porque você não tem nem manobra do que fazer. E hoje, então, assim, o que a gente tem pensado e debatido muito primeiro, como é que a gente constrói um arcabouço de governança fiscal, né? E um fórum de diálogo entre os três poderes, porque você tem os três poderes ordenando o gasto e só um controlando. A gente viveu situações lá, vou te dar um exemplo disso, assim, onde o Congresso ordenava gastos, pegar um exemplo de mulheres, bobo, assim, pobreza menstrual, que é um tema relevante, 3 bilhões de reais de gasto. Aí vinha, estava fora do teto de gasto. Aí a área técnica regulamentava o veto ao presidente. O presidente pediu o veto seguindo a área técnica, se não descumpria o teto. Aí o Congresso vai lá e derruba o veto e você fica com o problema, e o TCU monitorando as suas contas, né? Então, hoje, eu acho que precisa de um orçamento base zero, né? Assim, e uma governança como você tem na política monetária. Então, você tem um comitê de política monetária, onde existe uma transparência em relação às decisões que são tomadas, e metas e obrigações e um compartilhamento. E na política fiscal não tem isso, né? Então, assim, precisa reorganizar o Estado. Então, assim, eu vejo a ação e o que vai ser... O Flávio Bolsonaro já fez um compromisso, algumas vezes publicamente, de que o dever de casa número 1 vai ser colocar as contas em ordem, né, e recuperar a credibilidade do Brasil, propondo uma PEC onde, ainda no governo de transição, vai usar o capital político ser eleito para isso.
Mas, assim, mais do que a PEC academicamente certa, a gente tem que estar aproximadamente certo na direção, mas principalmente com uma capacidade de execução política forte. E aí eu acho que é um time que tem muita distinção, né, pela capacidade, mas o próprio Rogério Marinho tem um histórico de grandes reformas no Brasil, trabalhista, previdência. Eu fiz a previdência com ele, aprendi muito com ele sobre política, então me sinto uma ponte entre a técnica e a política. O Flávio é um cara reconhecido pela capacidade de diálogo que tem, está há 20 anos na vida pública e certamente a gente vai ter uma maioria de centro-direita no Congresso. Então, cabe a nós propor um programa, né, que recupere a credibilidade do país e que vai envolver a governança, mecanismos de controle da trajetória da dívida e aí sim cortes de despesas nos privilégios, em gastos tributários e outros, aonde você reancora. Hoje a gente está indo para um cenário de dominância fiscal. Então a ideia é reancorar as expectativas, dar um choque de credibilidade, fazer um ajuste de largada e a própria curva vai fazer uma parte do trabalho a hora que você recupera a credibilidade. Então, eu acho que agora está tão descontrolado e com uma governança tão desorganizada e o Estado tão inchado e tão ineficiente que tem um trabalho tanto na parte do arcabouço fiscal, que hoje é um arcabouço inócuo, quanto na parte da gestão dos ativos da União, que precisa de uma reconstrução e uma recuperação da credibilidade. Lucinda Pinto. Presidente, agora você acabou de comentar que falta credibilidade e a gente vê isso claramente, por exemplo, no juro real. As NTNBs, que são os títulos públicos indexados ao IPCA, estão pagando mais de 8% de juro real, que é uma demonstração dessa falta de confiança, dessa falta de previsibilidade por parte do mercado. Então, o próximo governo, seja ele quem for, e ainda que seja necessário fazer todo esse planejamento, um plano mais aprofundado, vai precisar chegar e já dar um sinal muito firme para reconquistar essa confiança do mercado. Que sinal é esse, então? É uma medida, é um arcabouço diferente, é um nome no Ministério da Fazenda? O que dá para fazer para conquistar essa confiança? Você trouxe um ponto muito relevante, porque o primeiro passo do abismo, por isso eu tenho falado, a gente está indo para um abismo, e isso não é uma opinião política. Isso é um dado técnico, porque contra número não tem argumento. Então, agora a gente chegou num estágio que, a despeito de estar pagando acima de 8% de juro real, teve um leilão recente que não apareceu ninguém. Então, quando nem acima de 8% ninguém quer financiar esse governo, significa que está perdendo a crença de que haverá capacidade de pagamento. O que isso significa? Você está endividado no consignado, aí você vai para o cheque especial, aí você vai para 3 cartões de crédito. Quando não tem mais nenhum banco querendo te financiar, vai para o agiota. Então, isso é um sinal claro, não é uma opinião da Dani, de que este governo perdeu a credibilidade em relação aos credores, quando você vê um leilão que, com uma taxa que é espetacular para um rentista, você vai dobrar o seu capital com dinheiro parado, financiado pelo governo num prazo curto, né? Isso é um desafio para você ter alocação de capital produtivo para gerar riqueza, renda e emprego, é um sinal muito ruim. Então, o compromisso que o Flávio fez foi que, além de medidas de revogação, né, tributária, e acho que teve muito, na tentativa de bancar esse descontrole de gastos, uma elevação absurda de impostos e criação de impostos, uma arrecadação acima de 2 trilhões e ainda assim a conta não fecha. O compromisso que ele fez é que, além desse revogaço, né, e de uma simplificação tributária brutal, que a gente traga uma PEC nesses 3 pilares que eu falei, que vai ser governança, mecanismos de controle de trajetória, um corte de despesa e, principalmente, uma reorganização da estrutura, enxugando a máquina que esse governo criou. Não é razoável você ter 40 ministérios, cada um com um RH, com um centro de viagem, com um de compra. Então, a gestão está muito obsoleta, precisa dar um choque de modernidade, de eficiência na despesa, porque existe um descaso com a coisa pública muito grande. Qualquer empresa, eu que fui do setor privado a vida inteira, abri várias gestoras, qualquer empresa hoje que está em múltiplas unidades, ela tem um centro de serviço compartilhado. Né? Você pode ter uma universidade, uma fábrica, você está em 5 estados e você tem um centro de serviço compartilhado, ainda mais agora com inteligência artificial e com tudo que tem de tecnologia. O governo não tem um centro de serviço compartilhado na esplanada dos ministérios.
Cada um dos 40 ministérios tem um centro de compra, tem um centro de viagem, tem um RH, tem um cerimonial, ainda tem carreiras totalmente obsoletas, assoprador de vidro, datilógrafo, ascensorista. Então, assim, eu acho que isso... Não existe dinheiro de Estado, né? Existe dinheiro do pagador de imposto e patrimônio dos brasileiros. O governo é um gestor de serviço de recursos de terceiros e a gente tem que estar ali a serviço. Você vai lá para servir, você não vai lá para enriquecer. Então, eu acho que precisa retomar esse espírito público e uma eficiência na gestão desses recursos, que aí vai ser um pilar importante para atacar logo de início. Então, a primeira coisa, a ordem do dia... O Flávio tem duas prioridades, que é justamente, isso vai ser através de uma PEC, e além dessa PEC, ele tem falado muito, e ele e o Rogério fizeram a PEC que ele pautou do fim da reeleição, justamente porque ele entende a reeleição uma dispersão de foco em relação ao legado, e sim um foco maior na próxima eleição. Então ele quer deixar esse legado para o Brasil, de que... se aprove o fim da reeleição, que foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique lá atrás, e que se mostrou não eficiente para o Brasil, porque você já entra num mandato pensando no próximo, e acho que o legado é que tem que ser o foco. Então, isso, a ideia dele também, e ele tem falado muito, de que vai usar esse capital político do início, né, que você chega com a força de quem foi reconhecido majoritariamente na urna, para que essas duas coisas sejam os pilares essenciais para o resto das medidas. Então, precisa de uma arrumação de casa. Passar para Jussara Soares fazer a pergunta. Tudo bem, Jussara? Tudo jóia. Presidente, aproveitar um gancho do que você estava dizendo, né? Que o Flávio já se comprometeu em suspender, propor uma nova reforma tributária. Queria que a senhora detalhasse um pouco melhor isso. O que vai ser? Vai revogar a reforma tributária aprovada e o que propõe de diferente? Quais avanços o Flávio se compromete? Ele não se comprometeu em revogar, a reforma não será revogada. O que aconteceu nessa reforma é que, então assim, a gente não é contra o IVA, né? O IVA é um modelo de simplificação tributária que as nações prósperas e desenvolvidas do mundo utilizam. Só que foram criadas uma reforma que tinha a intenção de simplificar a estrutura. Ela tem tantas exceções e tantas páginas de regras acessórias que em uma transição tão longa, que ela mais complicou do que resolveu. Então, a ideia a transição está atrasada, existe muito questionamento, aí você tem que conviver com dois modelos. Outro dia eu estava tentando pegar uma estatística atualizada de quantas normas tributárias tinham, e eu cheguei num número que parece que tem mais de 500 mil, e cada empresa grande, no lucro real, tem que acompanhar pelo menos 2.000 normas tributárias diferentes. Isso é um manicômio, né? Então, o que acontece? Quando você vai dando, aceitando lobbies, né, setoriais e criando excessos, cada privilégio que você cria para um setor, você gera uma conta maior para quem não fez isso. Então, eu acho que a questão não é o arcabouço da reforma em si, Jussara, e por isso ele tem falado de uma suspensão temporária, porque precisa da reforma agora, para que de fato a gente implemente algo que tenha uma alíquota, né, efetiva palatável, porque a hora que você faz essas exceções, o próprio governo já assume que esse IVA vai ser de pelo menos 26% a 30%. E acho que ninguém tem dúvida disso. E isso é insustentável, principalmente para o setor de serviço, né? Então, você tem uma combinação de complexidade numa reforma que tinha o objetivo de simplificar e de uma carga muito elevada que talvez penalize em excesso o setor que é o maior gerador de empregos do país. Então, a gente está com um grupo técnico, né, de tributaristas, especialistas, eu não sou especialista na matéria, mas justamente nessa revisão para que você faça uma regulamentação acessória que não veio. Então, eles fizeram a PEC. A PEC exigia uma série de regulamentações posteriores que não foram feitas. Então, é um trabalho incompleto, o que tira a previsibilidade do empresário. Ele não sabe a que regime ele vai servir e transição longa. Então, assim, o objetivo é uma simplificação e uma viabilização para que aí sim você tenha um sistema mais eficiente, mais simplificado para os empresários, para o setor produtivo. Então, esse é o espírito.
Daniela, uma outra questão, e já foi mencionada aqui, é essa mudança de governança para que Congresso e Judiciário também tenham responsabilidade orçamentária. Só que talvez esta semana, as últimas semanas, seja um exemplo de que estão na direção oposta. O Congresso com pauta-bomba, sem condições de que elas deixem de ser aprovadas, do ponto de vista político ou do ponto de vista da articulação do governo. O Judiciário também, mesmo quando ele cria uma regra de respeito ao teto constitucional, também surgem essas exceções. Na prática, como fazer então para que esses outros dois poderes de fato tenham esta responsabilidade orçamentária que o Executivo quer ter num eventual governo Flávio Bolsonaro? Porque tampouco isso foi possível durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conseguiu-se reformar a Previdência, por exemplo, no primeiro ano, vinha daquele Congresso que já estava com aquela proposta em discussão, mas depois não se conseguiu avançar, mesmo quando a pandemia tinha sido passado o seu pior momento. Não, mas aí, assim, a reforma, a gente botou uma iniciativa nova, né? Não usou, mas eu acho que o debate estava maduro, o que ajuda. Sim. Quando você tem uma consciência coletiva de algo que precisa ser endereçado, assim como existe uma consciência coletiva hoje que esse modelo econômico está colapsado. Então, qualquer do brasileiro mais simples que vê a conta de juros, você tem mais de 40% das famílias, mais de 80% das famílias endividadas, você tem quase 40% da renda comprometida no pagamento de dívida, e a continuidade desse modelo aponta para onde? A dívida PIB, que está 81%, né, vai para 100%, e as famílias vão comprometer quase toda a renda para pagar a dívida, elas não vão ter dinheiro para sobreviver. Então, assim, existe um consenso de que esse modelo não é sustentável, e isso é uma crença econômica da esquerda e do PT. Eles acham que o Estado é o desenvolvimentista, e eles colapsaram as contas para isso, né? Então, o modelo está errado. Eu acho que ali no governo do presidente Bolsonaro, o resultado foi extraordinário. Assim, a gente enfrentou o maior choque econômico da história, que todos nós vivos passamos. Se você pensar em termos de economia, eu que trabalhei em mercado financeiro e fiz carreira, quando você ia achar que você ia ter uma crise que fechou o espaço aéreo do mundo? Crise para mim lá era o ataque terrorista, fechou o aeroporto de Nova York 2, 3 dias e era um colapso. A gente está falando de meses fechados, né? Então, acho que houve, e foi um privilégio para o Brasil ter um ministro com a consistência acadêmica, a sabedoria, e tão visionário quanto o ministro Paulo Guedes naquele momento. Um presidente com ouvido no povo, tentando pegar ali o que era a necessidade ali, o que as pessoas estavam passando. E a despeito de ter passado 2 anos enfrentando essa pandemia, você entregou o país com as contas em dia e com uma série de reformas, além da Previdência, que foi marcos regulatórios de ferrovia, de cabotagem, lei da liberdade econômica, independência do Banco Central, que foi essencial agora, enquanto acabouço institucional para o país, o marco do saneamento, que gerou bilhões de reais em investimentos. Então, existe um legado inquestionável que, em parte, foi o que gerou base de sustentação para o crescimento da economia que a gente vê agora, né? Então, eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, essa via é a via do diálogo. Então, assim, você tem que criar uma instância, um Conselho Superior da Governança Fiscal, trazer a instituição fiscal independente do Senado para produzir contas e gerar transparência nessa decisão orçamentária, porque o orçamento está tão carimbado que ninguém sabe onde está o dinheiro mais, Yuri. Né? Perdeu-se. E a tecnologia tem que estar aí para isso. O cidadão, ele podia estar vendo na palma da mão quanto é a fatura do cartão do presidente, quanto é a fatura do cartão da primeira-dama, quanto está indo para a saúde, para qual hospital. A tecnologia tem que estar a favor da transparência do Estado também, porque o Estado tem que prestar conta para a população. Então, eu vejo, e o ministro Paulo Guedes, isso é uma ideia dele, uma inspiração dele lá atrás, por situações práticas que a gente enfrentou, tentando ali cumprir o teto de gastos e desonera a folha, o Congresso derruba. Aí você fala, eu cumpro o teto ou você fica numa situação... Muitas vezes a gente ficou em situações que, se cumprisse um ordenamento do Supremo, você descumpria o teto. E se você cumprisse o teto, você descumpria o ordenamento do Supremo do Congresso. Então, assim, foi essa vivência prática que, no final, eu acho que é a inspiração dessa ideia dele, mas essa questão, ela foi ficando cada vez mais crítica. Você vê que eu já tinha falado isso numa entrevista antes dessa semana, que você já citou mais 5 exemplos. Então, eu não vejo outra via que não a do diálogo, né? E de harmonia entre poderes e, principalmente, de uma instância onde instrumentalizado por números,
e que esses números estejam transparentes, Congresso, Judiciário e Governo tomem essas decisões e elas sejam uma proxy do que é a representação coletiva da sociedade via Congresso. Aí você vai dizer assim, e aí? Temos um orçamento base zero, qual é a prioridade do país? Aí você vai chegar numa discussão se você corta A, B, desindexa, desvincula. Então, eu acho que agora a gente tem... O buraco ficou tão fundo que essa medida ficou ultrapassada. Ela é o rabo do cachorro, né? E a gente tem que olhar para o cachorro agora. Daniela, e qual é a âncora fiscal que vocês vão defender? O que você acha que faz sentido agora? E vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Você disse agora que você não quer ser ministra da Fazenda. Então, como que você quer participar desse governo? E quem é o ministro da Fazenda dos sonhos agora? Não, eu, na verdade, liguei para... Eu quero ser uma agente de mudança. Então, estou aqui para servir. Tenho 2 filhos, estou com um bebê de 1 ano e meio. Acho que tenho uma curva de aprendizado, sou jovem, tenho energia. E quando eu penso... o que vai significar essa eleição para o Brasil, em termos de modelo econômico, né? Assim, esse modelo econômico não é sustentável. O governo vai para o buraco, vai arrastar as empresas e as famílias. Porque foi recorde de falência de empresa. Quando você achou que você ia ver Braskem em RJ, Cosan em RJ, Pão de Açúcar em RJ, Oncoclínicas em RJ, esses são os grandes, eram os grandes players. Então, assim, tem que mudar, tem que mudar. Eu prefiro estar aproximadamente certa do que 100% errada. Então, eu me dispus a contribuir para a mudança. Eu sou uma pessoa que nasci no interior, a minha família não sou de família privilegiada, construí a vida do zero e eu acho que eu preciso me doar por um legado para os meus filhos. Nos próximos 6 meses, eu não via nada mais importante para eu fazer, trabalhando só para mim, para eu ter mais um pouco de coisas, ao invés de promover essa mudança. Então, a gente está muito focado na estratégia e principalmente em ganhar a eleição. E aí a estratégia, a estrutura e depois o time, do que a gente nem definiu a estrutura dos ministérios, definimos que vem de 40 para pelo menos 20 a 22, mas eu não sei nem se vai ter um Ministério da Economia ou o da Fazenda com planejamento. Então a gente ainda está na estratégia, nas medidas e principalmente com muita energia para ganhar a eleição, né? Então, assim, o cargo é o menos relevante agora para nós todos. Tem menos gente do que cargo, né? Eu não estou preocupada. O gancho, por que essa dúvida de voltar com aquele super Ministério da Economia ou manter, por exemplo, como você citou agora, uma divisão entre Fazenda e Planejamento? Então, tem a ver com a estratégia, né? Então, eu acho que o governo, quando você pegar o que era o plano anterior, era um binômio de reformas macro, para ajuste das contas e reformas microeconômicas para promover competitividade, produtividade, redução do custo Brasil. O PT produziu um abismo de desigualdade tão grande e um buraco que, se você faz essas reformas para promover investimento gera renda, emprego gera renda, a população não alcança esses empregos mais. Hoje, pelo menos 100 milhões de pessoas no Brasil têm renda familiar de até R$ 3.500, Yuri. Hoje, mais da metade da população adulta do Brasil não tem ensino médio completo. Então, as pessoas não estão nem capacitadas para encontrar esses empregos, ainda mais na era da tecnologia e da inteligência artificial. Há 4 anos atrás, quando a gente saiu, no governo do presidente Bolsonaro, que fez o 5G, que fez a plataforma GovBR e botou serviço na palma da mão, que fez o Pix, né? O Pix foi uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro, né? Junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e que democratizou completamente. A pandemia bancarizou o brasileiro e o Pix democratizou o acesso. Como é que você continua esse caminho da prosperidade? Inserindo essas pessoas nos mercados. Para isso, você precisa capacitar, você precisa facilitar a abertura do negócio, você precisa dar acesso a crédito, você precisa botar tecnologia na palma da mão. Então, eu acho que a realidade atual, ela tem um eixo e uma prioridade de mobilidade e ascensão social muito grande, né? O PT, nos 18 anos que governou, perpetuou as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Então, você olha o que foi feito nesse caminho, né? 5G, Pix, liberdade econômica, abre o seu negócio, GovBR, 4 mil serviços na palma da mão, o cara faz uma prova de vida do INSS, ele tira a carteira de trabalho. Isso é eficiência de tempo para o cidadão. Para a mulher, então, nós, assim, que aí equilibra prato mais ainda. Então, eu acho que, desde o início das minhas conversas com o Flávio, a Dani está me ajudando em mobilidade social. Eu rodei o Brasil pela Caixa, conheci um Brasil profundo.
A história das pessoas me transformou como pessoa e como propósito, e por isso tenho tanta vontade de me engajar agora. E aí, quando a gente define essa estratégia, a gente tem que ver qual é a melhor estrutura ministerial, e esse debate a gente ainda não fez para chegar num desenho ótimo, né, final. A gente já tomou a decisão que enxuga e dá para enxugar para pelo menos 20 a 25, né, dos quase 40 atuais. Mas, assim, a estrutura tem que refletir as prioridades de governo, tá, Yuri? É isso. A âncora fiscal, só desculpa, qual seria a âncora fiscal, então? Ah, exata não está escrita a PEC ainda, tem um grupo escrevendo. Mas vai ser baseada em gastos ou em dívida? Acho que um pouco dos dois. Mecanismos de controle da trajetória e gastos. Jussara. Presidente, além de coordenar o programa econômico do senador Flávio Bolsonaro, a senhora também está à frente de um projeto voltado para as mulheres. Queria saber exatamente no que consiste isso, quais são as propostas desse projeto e se isso vai ser suficiente para reverter ali a rejeição, inclusive registrada nas pesquisas de intenção de voto, que Flávio Bolsonaro tem com o eleitorado feminino. Esse é meu tema favorito, Jussara. Obrigado, que é meu propósito, e eu fiz um grande programa de enfrentamento à violência e inclusão financeira na Caixa, chamado Caixa para Elas. Foram capacitadas 8.000 pessoas em 4 meses na Universidade Caixa, você lembra disso, para acolher e ter um espaço dedicado para mulheres dentro das agências, fazer a promoção do empreendedorismo, ajudando, porque a pessoa que abre um negócio, mas ela não entende a burocracia. Você tem que o Estado tem que ser um facilitador e um motor. Ajuda aqui a abrir a microempresa, ajuda a registrar, como é que tira a nota fiscal, como é que acessa crédito. Então, eu cheguei a fazer um talk com o Ratinho apresentador dentro do Megapolo de moda. São 2 milhões de sacoleiras. Isso é o Brasil real. 2 milhões de sacoleiras, 4 milhões de vendedoras de cosmético de porta em porta, 2 milhões de rendeiras e artesãs. Então, essas mulheres, elas têm vontade, elas têm coragem, mas a gente precisa criar oportunidade para elas. 2, facilitar a linguagem do mercado financeiro é totalmente inacessível para mulheres. Mulheres como nós, que já estamos no topo da cadeia. Para as mulheres de baixa renda, então, para as pessoas de renda mais baixa, é totalmente inacessível. O cara não sabe o que é fundo garantidor, o que é taxa de juros, o que é... Então, a gente precisa... E a Caixa, o Flávio tem dito isso, ele falou para mim, Dani, eu quero que a Caixa seja o Itaú da favela, o Itaú da periferia, que seja não só um operador da política pública, mas um motor de ascensão econômica para que as pessoas construam patrimônio, saiam do endividamento, etc. Então, o Brasil por Elas, ele vem, Jussara, de uma realidade. Então, ele não parte das pesquisas, ele parte de uma realidade que eu conheci muito em caravanas, tanto do Brasil para Elas e do Caixa para Elas. Fundei um grupo na iniciativa privada chamado Grupo para Elas, que é de autonomia financeira feminina. E qual é essa realidade? Mais da metade dos lares do Brasil são chefiados ou a mulher é a provedora da renda. 2, a atribuição de horas da mulher com o que se chama de economia do cuidado, que é filho, idoso, afazeres domésticos, ela gera renda, mas ela não dividiu a retaguarda. E esse é um desafio para nós mulheres, né? O Yuri está em minoria hoje aqui, você fala, você dá conta de tudo? Não, nenhuma mulher dá conta de tudo. Nosso dia tem 24 horas igual dele, então precisa reequilibrar. Eu acho que o Flávio tem ouvido com muita atenção, ele já é um casal, a esposa dele, Fernanda, ela é dentista, ele tem 2 filhas mulheres, e eles se revezam ali na dinâmica, eu conheço bem, ele busca as filhas na escola, ele ajuda a estudar, divide, porque ela também trabalha e ele também, vamos dividir. Então, se você fosse precificar, e a gente pegou os estudos da PNUD, se a gente fosse remunerar todos esses afazeres das mulheres, daria algo como 8,5% do PIB, de trabalho não remunerado. Então, se o Estado não apoiar não tiver... Como é que eu estou? Eu tenho um filho de 1 ano e meio e outro de 11. Para eu estar aqui, eu tenho que ter rede de apoio em casa, né? Graças a Deus, eu tenho condição de prover a minha própria, mas a mulher da periferia, da favela, ela tem que ter uma creche. Ela tem que deixar um lugar para deixar a mãe, o pai, a população envelheceu sem enriquecer. Então, o Flávio já falou sobre o Vale Creche, a gente entregar, hoje tem quase 1 milhão de crianças na fila de creche. A mulher que não tem uma creche para deixar o filho não pode trabalhar. Eu não sei se vocês duas são mães, não tem o que fazer. Se eu não tivesse alguém em casa agora, eu nem poderia estar aqui na entrevista, eu tinha que estar com o bebê. Então, essa é uma. Mas o que é a essência do Brasil por Elas, então?
é um reconhecimento da força da mulher e do papel dela dentro da família, como formadora da próxima geração e como gestora do orçamento doméstico. Ela tem uma parte relevante da geração de renda e ela cuida de todo mundo e não cuida dela. Então, assim, junta-se a isso a pandemia de violência contra a mulher que a gente vive, né? E a gente tem um governo que se diz o defensor das mulheres, mas que nesse primeiro semestre foi o maior índice de feminicídio desde 2015. Então, isso não é opinião da Dani, isso é um dado. Então, significa que não foram eficazes no enfrentamento à violência contra a mulher. E por que aumenta? Porque existe impunidade em relação a agressores e bandidos. Então, a gente integrou, não existe nada oportunista, Jussara, ou identitário nessa agenda. Existe uma integração de soluções para mulheres numa plataforma única, Brasil por Elas, que será física e digital, para que ela encontre tudo o que ela precisa num lugar só. Hoje o governo entrega um pouco de tudo, ela tem que ir, agora procura o Vale Creche, parece a corrida maluca, agora vai no INSS, agora vai lá na agência da Caixa. Então você roda em 18 lugares e não resolve a vida. E a coisa mais preciosa para uma mulher é tempo, ela tem muito tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho e tal. Então a essência do plano é a gente trabalhar na integração das estratégias e num recorte dessa estratégia de mobilidade social num único projeto, tendo elas como prioridade, na linguagem que elas acessam, integrando segurança pública, enfrentamento à violência, cuidados, né, todo um apoio nessa economia do cuidado, que aí é o Vale Creche, ela já tem um primeiro atendimento para os filhos na escola e tudo isso, e o terceiro pilar, que é o meu favorito, que é a autonomia financeira e promoção econômica. A mulher, a liberdade financeira, né, ela é a porta de entrada da liberdade e a porta de saída do abuso. Muitas mulheres estão em situação de abuso porque não têm independência. E aí, para fechar, eu vou dar um spoiler para vocês de, além do Vale Creche, assim, uma coisa que eu me dediquei muito tempo estudando e que vai ter, eu vou dar duas medidas antecipadas para você, que a ideia então é ter uma central da mulher. O que é essa central da mulher? É um lugar onde ela possa poupar tempo e resolver tudo num lugar só. Seja presencial, usando locais físicos, né? uma central da mulher física, para ela poupar tempo e lá ela ter apoio jurídico, ela abrir a MEI, ela buscar orientação financeira, ela buscar capacitação, buscar vaga de emprego mais perto, ela ter apoio psicológico de violência, ela conseguir saber onde é a delegacia mais próxima e, principalmente, digital, a gente entregar essa central da mulher na palma da mão dela no celular, onde ela tem múltiplas soluções para os problemas e para a realidade do dia a dia delas. E a outra essa jornada e esse esforço não é reconhecido, né? Então, todos nós temos cartão de crédito com milha, pontos, recompensas, você vai na loja de café, você ganha um cashback, tudo isso, né? A gente vive na ilha das recompensas, então a gente quer que o esforço da mulher seja recompensado, e aí vai ter uma iniciativa, que eu vou dar o spoiler, que vai ser um ganha-ganha, aonde essas ações de cidadania, né? E a Caixa tem que ser a Caixa leva para o Brasil a política pública que está em Brasília. Então, ela tem que deixar de ser esse banco operador e ser um banco promotor, né, de informação e dignidade para essas mulheres, e aí operar um programa onde ela passe a ter recompensas nas ações de cidadania social, no comportamento financeiro, nas compras. Então, você vai lá, comprou a cesta básica, ganhou ponto. Você vai lá, deu a vacina no seu filho, escaneia, que já está no GovBR, ganhou ponto. Então, você vai gerando uma série de recompensas e cashback para que isso vire uma jornada positiva de cidadania, mas principalmente de crescimento econômico dessas mulheres, e isso é a porta de entrada da liberdade. Então, para fechar, eu cheguei a fazer uma entrevista, uma pesquisa na Caixa, perguntando o que as mulheres queriam, e mais de 70% das respostas eram: abrir o meu negócio ou ser dona do meu nariz. Então, esses números falam por si para mim, e é isso que a gente quer promover no Brasil por Elas. Daniela, para a gente fechar muito rapidamente... Desculpa, Jussa, diga lá. Só para complementar aqui, o Flávio já disse que quer ter uma mulher como vice. A senhora está preparada para esse desafio e como isso está sendo discutido com o seu partido Republicanos? Eu achei que você não ia fazer essa pergunta. Não, eu não, de novo, eu não estou preocupada com o cargo, eu estou
Eu sou um membro do time, do projeto. Eu falei para ele, você é o técnico e eu vou jogar. Eu tenho competência, tenho vontade, tenho garra. E isso é eu não participo da construção política da campanha. Tem o Rogério Marinho para isso, tem ele. Gente com experiência política não falta. Então, eu acho que isso é uma construção deles e do próprio partido. E eu só estou disposta a servir o Brasil e principalmente promover essa mudança. O que eu quero é definitivamente que o PT perca essa eleição, porque a fórmula deles, comprovadamente dos números, não funciona. Então a gente precisa ir para outra direção e o meu espírito é contribuir para essa mudança de direção. Para fechar bem rapidamente, não vou deixar de perguntar do assunto do dia, que é essa expectativa em torno do tarifaço de Donald Trump. Flávio foi aos Estados Unidos tentar negociar. Caso seja de fato adotado e fique em vigor ao longo deste ano e Flávio Bolsonaro ganhe as eleições, qual é o caminho para reverter este tarifaço na sua avaliação? Assim, caso ele ganhe, porque esse trabalho agora é do Lula, que é o presidente, né? Ele que devia estar fazendo esse trabalho, mas a via é do diálogo. Então, a gente vai ser um governo aberto, né, ao diálogo com todos os países, isso é necessário. A gente abrir e ter um diálogo frutífero em termos de relações e de comércio exterior. E aí vai ter que ser na via do diálogo, do conhecimento, do convencimento da negociação. Eu acho que hoje o que existe por parte do Flávio é uma tentativa de tentar reparar o dano por uma negligência de negociação do governo atual. A responsabilidade é deles, são eles que estão governando.